Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nós, mais uma vez, estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus e trazer palavras que tragam edificação para você, para todos aqueles que nos veem e que faça com que você medite um pouco, pense, reflita sobre aquilo que nós falamos e sobre aquilo que Deus nos ensina. Nós queremos meditar um pouco num pequeno trecho da palavra de Deus, mas trazendo para nossa edificação, nossa orientação. E vamos ver em Provérbios capítulo 15, versículo 16, que diz o seguinte: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é o pouco. Hoje, isso soaria politicamente incorreto. As pessoas querem ter muito e vivem lutando para ter muito. Nós pensamos que tudo que nós fizermos deve ser feito com cuidado, com zelo, com bom senso, para que o que ganharmos hoje não possamos perder amanhã e o que ganharmos hoje ou que lucrarmos não venha trazer prejuízos enormes depois. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor. Melhor é o pouco havendo paz. Melhor é o pouco promovendo o amor, o temor, a boa vontade, do que você lutar e viver a vida toda numa inquietação, querendo sempre mais do que podia ter. Fazendo isso de uma maneira desmedida, fazendo com que a sua vida seja estragada, prejudicada e de todos aqueles que estão próximos de você. Conta-se a história de um mineiro que passou toda a vida procurando prata nas montanhas do Velho Oeste americano. Ele se tornou tão obcecado porque dia a dia ele vivia querendo ganhar mais e achar prata, esse era o objetivo da vida dele, que ele abandonou todos os outros objetivos. A sua família não aguentou essa obsessão que ele tinha. Seus filhos, sua esposa tiveram que deixá-lo. E com isso ele perdeu tudo aquilo que ele tinha próximo dele. E ele ficou sozinho, obcecado por conseguir achar prata. E assim ele trabalhou, lutou, mas como tudo que se faz sem medida, ele acabou falecendo. E quando ele morreu, as pessoas vieram enterrá-lo e olharam entre os seus objetos pessoais e acharam uma instrução para que ele fosse enterrado embaixo da sua velha cabana. Ele tinha uma cabana alta, que ele ficava na parte de cima e embaixo era vazio. E ele ali morava, vivendo retirado, todo só com a sua obsessão. E quando eles cavaram para enterrá-lo, eles começaram a achar um material brilhante, acinzentado, ali embaixo da cabana. E o resultado é que aquele material foi levado para análise, aquele lugar foi levado e ele acabou, aquele lugar sendo o maior veio de prata da história daquela região. E ele morreu assim, sem conseguir o que queria, mas estando em cima dele. E perdeu assim tudo o que ele mais queria. As coisas importantes que estavam ali ao lado dele. Perdeu a sua família, perdeu o convívio da sua esposa, dos seus filhos e morreu sozinho. Nós estamos no mês de maio, esse é o último domingo, e nós temos esse mês como o mês da família. Nós pensamos na família como uma criação do nosso Deus, sendo a célula da sociedade, marido e mulher e filhos, para a glória de Deus. E esse homem nos mostra algo que nós precisamos pensar.
Nós queremos ser grandes, nós queremos ter muita coisa. Tudo aquilo que nós queremos, devemos lutar. Querer o progresso não é errado. Querer melhorar a sua situação pessoal não é errado. Agora, não se pode ter isso como único objetivo de vida. Nós precisamos olhar as coisas todas com bom senso. Sempre. Nós temos de Deus o privilégio de ter família. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Do Senhor. Então você deve ter os seus filhos para ter essa herança que Deus lhe dá. A possibilidade de agir dentro do plano de Deus. É você casar, ter filhos e assim fazer aquilo que Deus se agrada. Mas você deve pensar em tudo aquilo que você vai fazer para sustentar os seus filhos, para sustentar a sua família. Você tem a sua esposa, você forma uma família, você passa a ter aqueles que vão depender de você e eles te consideram um líder dentro de casa. Então você deve considerar também o valor que você deve dar a tudo isso. E nisso, nós pensamos quando vamos lutar para o nosso sustento. Nós não podemos colocar todas as outras coisas na frente da nossa família. Devemos olhar o sentimento, a necessidade de cada um dentro, para nós fazermos o melhor por eles. O melhor para eles. Esse homem perdeu tudo o que tinha, perdeu os seus entes queridos, depois perdeu a sua vida. Porque ele não entendeu que era melhor ter um pouco com o temor do Senhor do que lutar desesperadamente para ter muito e com profunda inquietação, profunda tristeza, causando assim também tristeza em todos aqueles que estavam próximos dele. Nós temos do Senhor riquezas, e uma das riquezas é a nossa família. Nós precisamos zelar por ela, viver para ela, trabalhar por ela e fazer todo o possível para que ela também faça isso por nós e se orgulhe de nós. A nossa família, ela é um tesouro que Deus nos deu. E nós precisamos pensar nisso. O lar deve ser o lugar de paz. E nós temos um tesouro quando nós conseguimos manter a nossa família em paz. Os nossos filhos precisam ter essa orientação de Deus para verem a sua família e pegar dela o exemplo para fazer uma outra também com paz, com alegria. Não adianta nós ficarmos murmurando, querendo ter mais e mais e mais. Não. Nós precisamos pensar que a Bíblia nos orienta quanto às coisas materiais. Precisamos pensar nisso. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 19, diz assim: Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumule tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois aonde estiver o tesouro, aí também estará o coração. O coração do homem é também algo que precisa ser trabalhado. Nós precisamos ter o nosso coração nas coisas que realmente valem a pena. E a primeira coisa que nós precisamos pensar é que nós temos de Deus coisas que são incorruptíveis, que não são destrutíveis. Nós temos a vida aqui na terra com bens materiais que ficam aqui, mas nós temos de Deus algo que é um tesouro de maior valor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós precisamos, ao invés de ficar murmurando, reclamando, vendo erro em tudo, trabalhando sempre para ter a nossa mente cheia de problemas, nós precisamos aprender a glorificar a Deus, mesmo nas pequenas coisas. Nós precisamos glorificar a Deus pelos tesouros que Ele nos dá, e a família é um deles.
Precisamos glorificar a Deus e lutar pela nossa família, para que ela esteja bem, equilibrada, fazendo o melhor para si mesmo e pelos outros que estão em volta. Nós precisamos fazer tudo e glorificar a Deus pela paz que nós temos no nosso lar, pela paz que nós temos na nossa igreja, e trabalharmos por isso, para que isso seja cada vez melhor. Cada um de nós é um agente de Deus em prol do benefício maior, que é levar pessoas a crer no Senhor Jesus, a ter uma família feliz. E devemos lutar por isso. Às vezes não é fácil, mas não adianta nós ganharmos o mundo, perdermos a nossa família, perdermos os filhos e perdermos a nossa alma. Nós precisamos glorificar a Deus pelos tesouros que Ele nos dá. E a família é um desses tesouros. Precisamos conduzi-la bem para ela ser também formadora de outros tesouros, outras famílias, com pais, mães, filhos, que vão também aprender a agradecer a Deus. A paz vem de Deus e devemos ser agradecidos. E o maior tesouro que temos é Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. A Ele toda a glória e toda a honra. Mas Ele nos deixou esse tesouro que é a família, para nós formarmos, nós termos a continuidade da nossa vida, da nossa semente, tendo os nossos filhos bem orientados no temor do Senhor. Glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá deve ser um dever nosso. Cuidar das nossas famílias é também um dever nosso, pois ela é um dos tesouros que Deus nos dá. E devemos agradecer sempre a Deus por aquilo que Ele nos concede, para termos paz e termos a certeza de estarmos fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus. Que nós tenhamos essa certeza e esse zelo de estar bem diante do Senhor, agradecidos a Ele, fazendo das nossas famílias verdadeiros lugares de adoração para a glória dEle. Nós vamos orar nesse momento. Santo e eterno Deus, nosso Pai Celeste, nós te agradecemos porque o Senhor nos concedeu maravilhas quando nós formamos as nossas famílias. Mostra ao Senhor a todos a condição melhor deles sustentarem os seus, deles ganharem o seu pão, deles terem o equilíbrio e não pensarem em trabalhar e lutar e esquecer dos filhos e não fazer aquilo que te agrada. Que todos tenhamos filhos felizes, bem educados, que todos lutemos para ter as nossas famílias completas, que todos nós, como servos do Senhor, possamos organizar bem a nossa casa para a honra e glória do teu nome, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, que é ter pais, mães e filhos sempre, pois eles são heranças que o Senhor nos dá. Nós te pedimos tudo no nome de Jesus, que é o nosso Salvador, aquele que veio ao mundo para nos salvar, aquele a quem nós servimos e glorificamos. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós somos o pastor Jairo Venâncio, da Igreja Batista em Parque Capuava. E ela está na Avenida Nova Zelândia, 381, em Santo André. Quando você tiver possibilidade, nos visite. Você será bem recebido, em nome de Jesus. Amém.